Vamos lá para o ponto 2 agora, né? Que a gente separou aqui. De como dominar a entrevista. Seria buscar saber como foi o processo seletivo de outras pessoas nessa empresa. Como é que eu faço isso sem ter contato com essas pessoas? Tu poderia mandar uma mensagem no LinkedIn para as pessoas que trabalham lá. Talvez elas te respondam, né? Se tu mandar uma mensagem falando, como é que foi o processo aí? Eu queria aplicar, mas eu queria saber como é que é o processo. Pode ser que elas te respondam, pode ser que não. Mas tem uma forma que tu consegue ver no Glassdoor eu também. não sei se eu faria isso, que eu acho meio invasivo. Bem invasivo. Então, não sei se eu faria isso, assim. Mas eu acho que eu perguntaria se eu conhecesse a pessoa que trabalha lá, né? Alguma coisa assim. Ou fosse um conhecido meu. Se fosse uma pessoa totalmente aleatória, acho que eu não faria, porque ficaria estranho, né? Não sei, eu acho que ficaria um pouco estranho. A não ser que, por exemplo, fosse uma pessoa que recruta, né? Um recrutador ou uma recrutadora daquela empresa. Talvez daí tu poderia mandar sem ser tão invasivo que nem o Beto falou, né? Porque daí é uma pessoa que tá recrutando mesmo, então ela vai te responder, provavelmente, né? Porque ela tá buscando pessoas. Então tu pode ir no LinkedIn tentar buscar recrutador daquela empresa, daria para fazer dessa forma. Mas tem essa forma aqui do próprio Glassdoor, né? Que tem essa aba entrevistas. Então a gente não sabe que tem isso aqui. E aqui as pessoas colocam, né? Relatos sobre a sua entrevista, o processo que passaram dentro da empresa, né? Então tem aí o título, né? As pessoas botam. Muitas vezes elas vão colocar, inclusive, perguntas que foram feitas na entrevista. Deixa eu ver se eu acho que... por exemplo, a pessoa botou perguntas que fizeram para ela. Qual a função na última empresa? Como você se vê profissionalmente daqui a alguns anos? Então, algumas perguntinhas que fizeram para ela. Não tinha Pode... clichês. aquelas perguntinhas clichê mas que tu pode se preparar, né, para esse tipo de pergunta também, se tu quiser. Olhando aqui, então tu consegue ver vários relatos. Pode falar. Uma coisa importante também, né? Nem todas as empresas vão ter essa aba entrevistas, né? Nem todas as empresas do Glassdoor vão ter essa aba entrevista, nem todas as empresas do Glassdoor vão ter avaliações, muitos salários, então isso vai variar bastante, né? Infelizmente, vai ter empresas que tu vai estar procurando e não vai ter tanta informação no Glassdoor, mas daí tu pode procurar no LinkedIn, procurar o site, etc. Aqui a pessoa botou, fui questionado como resolveria alguns problemas pontuais informados pelo entrevistador. Então pode ser algum tipo de pergunta que te façam aí na entrevista, né? Dado um problema X, como é que tu resolveria? Também pode ser um problema que te perguntem ali na hora, que tu precisa responder. Para esse tipo de problema, é difícil de tu se preparar, né? Isso geralmente vai ser perguntado para quem tem mais experiência, né? Mas pode ser que te perguntem também, e aí tu responde da forma mais sincera e como tu realmente faria para resolver aquele problema ali que eles estão te propondo, né? Não é algo que vai ser extremamente importante de tu responder da forma mais correta possível, mas fica ligado aí, fica atento, porque pode ser que te perguntem alguma coisa nesse sentido, né? Como é que tu resolveria um problema X? Mais alguma coisa para falar desse ponto? Acho que não. Eu vou voltar à visão normal. O último ponto que a gente quer falar muitas empresas, muitas pessoas nos perguntam, né? Quais perguntas a empresa vai fazer? Então, é meio que uma pergunta também que o Jonatas fez, né? Então, a gente está meio que separou algumas coisas que as empresas podem pedir, né? Como a gente já foi recrutador, a gente sabe algumas coisas e baseado na nossa experiência, né? Então, é o que a gente falou. A verdade é que cada empresa vai fazer as suas perguntas e perguntas diferentes. Né? A gente não tem muito como saber exatamente o que as empresas vão perguntar. Muitas perguntas são aquelas perguntas clichês ali que vocês viram. Então, são respostas individuais mesmo de vocês vão ter que dar essas respostas. E
o que acontece geralmente nas entrevistas são esses 3 processos, né? Esses 3 processos macros que a gente falou aí. Então, geralmente é o RH, a primeira etapa ali, né? Então, perguntas mais pessoais, de fit cultural, né? Para ver se tu se encaixa com a empresa. E basicamente vão te fazer perguntas mais sobre ti mesmo. Vão querer saber o que tu gosta, o que tu... Às vezes vão fazer algumas perguntas técnicas, mas bem rasas, né? Quais linguagens tu já trabalhou? Quais linguagens tu sabe? Então, esse tipo de pergunta também rola na entrevista de RH. Não é só na entrevista mais técnica, mas são bem mais rasas, né? Porque a pessoa que está entrevistando o RH ali não sabe. A pessoa não sabe termos técnicos, não sabe muito... Sabe só alguns termos, mas não consegue aprofundar nisso, né? Então, essa é a primeira etapa. É uma etapa mais simples e mais de boa, bem mais de boa. E é difícil não passar nessa etapa, né? Muito difícil, assim. Só se realmente a pessoa que tá sendo entrevistada não é... É mais soft skill. Essa etapa é muito soft skill, né? Soft skill, para quem não sabe, é habilidade de comunicação, né, saber se comunicar, saber passar uma ideia da melhor forma possível. Então, é isso que eles vão estar olhando nessa etapa. A segunda etapa, geralmente, vai ser, então, o teste técnico ou perguntas do time mais técnico. Então, se tu passou na primeira etapa do RH, né, eles vão te mandar um teste técnico, às vezes vão mandar um teste por e-mail, para que tu faça em 7 dias, por exemplo, 10 dias, às vezes menos, então depende muito também. Ou eles vão também ter essa outra entrevista mais técnica, daí sim com uma pessoa que entende mais de tecnologia, né, uma pessoa mais sênior, geralmente, que vai perguntar coisas técnicas, né? Vai aprofundar nessas perguntas técnicas de linguagem, de conceito. Então, geralmente, se tu cair numa etapa de perguntas, né, do time mais técnico, é bom que tu vá preparado ou preparada com essas informações que a gente falou aí, né, da empresa, das tecnologias que ela usa. Então, é bom que tu esteja preparado para isso, né? Eu posso dar a minha experiência, né, na Lambda aí, que é a última empresa que eu trabalhei. Foi exatamente isso, foi o processo de RH que eu passei para ver o fit cultural. Depois eu entrei no processo com um membro do time, uma pessoa técnica, né, da Lambda, que me fez perguntas técnicas, né, para saber como é que era o meu nível técnico de programação, meu domínio sobre as linguagens, etc. Depois eu fiz o teste técnico, que daí foi presencial. Então, fiz o teste técnico ali na hora. E foi isso, depois eu recebi a proposta. Então, foi 3 etapas, né? Só que foi diferente, né? Foi as perguntas técnicas e depois o teste técnico. Porque no meu teste técnico foi fácil deles verem, né? Porque eu tava lá, eles estavam do meu lado, vendo como é que eu tava codando. Então, não precisou ter uma etapa posterior, que nem o Jonas falou ali, para eu fazer uma entrevista com um gestor técnico, né? Porque já foi ali na hora, eles vendo como é que era como é que eu desenrolava ali para criar código, né? E também para tirar dúvidas, que é uma parte importante de todo desenvolvedora, tirar dúvidas, saber pedir ajuda. No momento ali da entrevista eu pedi ajuda várias vezes, tirei várias dúvidas, então isso foi importante, né? E o meu processo foi esse. Então é um processo que é bem comum que vocês passem. E as perguntas técnicas que eles me fizeram era mais do meu conhecimento mesmo, domínio, experiência de trabalhos que eu já tive, né? Não foi perguntas assim, não foi aquelas perguntas clichê ali que a gente viu antes, e também não foi pergunta extremamente técnica, assim, como é que tu resolveria esse algoritmo? Não foi isso. A gente, como é que tu resolveria um problema X aqui dentro da empresa? Aí eles vão ver como é que tu tem o teu raciocínio lógico ali, né, na hora.